Então nós estamos tendo estudos a partir deste livro, colocando o seu passado no devido lugar, e o livro está dividido em duas partes maiores, falando daqueles sofrimentos relacionados a um passado inocente, que tem a ver com os sofrimentos que não têm relação direta com algum pecado específico nosso, mas com situações que sofremos por parte de outras pessoas e das coisas normais do mundo caído. E a outra parte trata sobre os sofrimentos que são decorrentes da responsabilidade direta nossa, os nossos pecados, nossas escolhas mal feitas e assim por diante. Então, hoje, nós estamos encerrando essa primeira parte, falando sobre estes sofrimentos que muitas vezes nos prendem no passado, relacionado a esse passado inocente. E no estudo que tivemos na quarta-feira passada, nós tratamos sobre uma análise humilde, analisar humildemente a situação, porque geralmente a nossa tendência é bem mais fácil, pela nossa natureza pecaminosa, avaliar uma situação sempre na perspectiva do erro do outro, Sempre nós somos tendentes a avaliar situações na perspectiva do erro do outro. E é necessário nós sempre fazermos uma análise humilde, porque, por mais que talvez a outra parte tenha maior parte ou maior parcela de erro, é muito possível que nós tenhamos alguma, nem que seja menor, nem que seja uma parcela não tão grande quanto a outra, mas sempre há alguma coisa que precisamos avaliar da nossa parte. E a ideia aqui é nós entendermos que, mesmo quando o erro é totalmente da outra parte, quando nós reagimos mal, então ali nós já tomamos uma atitude também que não é a melhor atitude, e que essa reação pecaminosa nos prende àquele problema e então ficamos muitas vezes escravos de uma situação. E nós temos visto que a solução para que tenhamos liberdade destas coisas se chama perdão. Então, o perdão é o caminho estabelecido por Deus para nos livrar das amarras de qualquer situação do passado. O perdão é aquilo que nos liberta da amargura, o perdão é o que nos liberta de situações que nos prendem. Então, o caminho é esse. Às vezes a gente fala, não, mas não é fácil. Ninguém diz que é fácil, mas é o caminho. Às vezes nós queremos nos justificar, mas nós então continuamos trilhando o caminho da escravidão. Portanto, então, hoje nós vamos pensar um pouco exatamente sobre isso, sobre a alegria do perdão. É o caminho difícil, mas que produz alegria e libertação. Esse é o caminho correto. Então, nós vamos encerrar essa primeira parte do livro falando sobre a alegria do perdão. Vejamos aqui que crescer no entendimento de como lidar com o passado não se resume a focar no tratamento pecaminoso de outras pessoas, aquilo que nós já acabamos de falar. Então, nós precisamos entender isso, que, embora nós vamos lidar com o erro do outro, nós não podemos focar exclusivamente no que fizeram, mas devemos analisar humildemente o que possivelmente eu possa ter feito também, ou a forma como eu tenho reagido ao que fizeram. É possível que ao enfrentarmos situações em que as nossas reações, mesmo quando fomos alvo de afronta, não agrada a Deus. Então, é possível isso acontecer?
mesmo que tenhamos sofrido alguma afronta de alguém, é possível que nós tenhamos atitudes que não agradam a Deus em relação àquela situação, né? Então é possível. O nosso erro é de não reagir de maneira que glorifique a Deus, muitas vezes. E quando essas reações pecaminosas não são tratadas, o que acontece? A alma adoece. Quando essas situações ficam para o passado, sem serem tratadas adequadamente, então a nossa alma adoece. O que é uma alma adoecida? É uma alma triste, amargurada, né? Às vezes desanimada. É uma alma doente, adoecida por causa de coisas que às vezes não foram tratadas adequadamente. E quando a gente fala de alma adoecida, na verdade, nós estamos falando do nosso ser, né? Porque nós já até em outras ocasiões já falamos aqui que nós, seres humanos, nós somos uma unidade. Alma e corpo é praticamente uma coisa só, certo? O nosso corpo expressa aquilo que a nossa alma sente. Então, quando o meu rosto expressa um semblante de alegria, isso está representando que a alma, lá no fundo, lá dentro, existe alegria. Ou o contrário também é verdadeiro. Tá? Jesus tomou sobre si, né, os nossos pecados, não foi? E para nós sobra experimentar a alegria do perdão. O mais difícil já foi feito, para que nós tenhamos uma alma livre de qualquer coisa que nos traga tristeza. O mais difícil já foi feito, e o que foi feito é que Cristo morreu para nos perdoar de todo pecado. Às vezes nós falamos dessa morte de Cristo e do perdão de uma forma tão corriqueira, que parece ser algo assim, normal, né? Mas pensemos bem no que foi o sacrifício de Cristo. Foi algo extraordinário. Foi algo que ninguém mais poderia fazer. Foi algo que vai além do nosso merecimento. E Cristo, portanto, morreu exatamente para que a nossa alma fosse curada pelo seu perdão, perdão que nos ensina também a perdoar, né? Então, as reações pecaminosas que nós temos em relação às pessoas que nos feriram produzem tristeza. Quando nós somos feridos por alguém e nós reagimos pecaminosamente, então nós entristecemos ainda mais. Já tem a tristeza do que fizeram com a gente, não é? E aí, se nós pecamos em cima disso, aí certamente o coração se entristece ainda mais. Mas se nós enfrentamos essas reações, nós podemos experimentar o perdão de Deus e sentirmos a alegria da nossa salvação restaurada. Para a gente ter alegria no nosso coração, não precisamos necessariamente receber o perdão de alguém. Quando isso acontece, é maravilhoso. Mas nós já vimos aqui que nem sempre é possível ter paz, né? Como diz Paulo, no que depender de vós, tem de paz com todos. Mas existem situações que, embora você queira paz, alguém ou a outra parte não quer. E mesmo nesta situação, ainda nós podemos ter alegria em saber que, mesmo quando não há, por parte de alguém, a espontaneidade ou o desejo de restauração, de perdão, ainda assim nós temos o perdão de Deus, não é? Então aqui nós vamos ver, nesse estudo de hoje, algumas lições importantes que nós podemos aprender em relação ao perdão, em relação à necessidade de buscar perdão, de perdoar, essa atitude que é libertadora. Então nós vamos ver três
importantes lições para nós aqui. A primeira é sobre o desafio de confrontar a si mesmo. Tá? Então, nós vamos ver sobre o desafio de confrontar a si mesmo. Então, existem alguns problemas espirituais que nos impedem de nós confessarmos nossos pecados a Deus e a outras pessoas quando necessário. Por que nós somos tão, muitas vezes, resistentes a buscar perdão, né? Conversar para pedir perdão ou confrontar alguém em relação a algum problema? Existem alguns problemas no nosso coração que nos fazem ser resistentes a essa postura. O primeiro problema que nós temos no nosso coração é o problema chamado soberba, né? Até porque, então, para nós lidarmos com a busca do perdão, né, lidar com os nossos relacionamentos, é necessário que haja um coração que se esvazie de si mesmo, desarmar, né, vamos dizer assim, daquilo que são as nossas justificativas para não caminhar nessa direção. Como que a soberba é alimentada no nosso coração? Ela é alimentada pela justificativa de que, mas o outro pecou primeiro, ele começou, né? Essa é uma justificativa do nosso coração que tem a ver com a soberba, para que nós não trilhemos esse caminho. Mas foi ele que começou, foi ela que começou, né? E assim por diante. Outra questão que muitas vezes nós usamos como justificativa: mas o pecado dele é inadmissível. O que ele fez não tem perdão. O que ela fez não tem como admitir. Então eu prefiro ignorá-lo, ignorá-la, reagir da minha forma, pecaminosamente, mas eu prefiro isso do que tentar uma conversa onde haja o perdão. Mais uma coisa que muitas vezes nós usamos como justificativa e que alimenta a nossa soberba é dizer que o pecado do outro é que me faz agir como estou agindo, né? É o pecado do outro que me fez agir como eu agi. Então, quer dizer, assim nós alimentamos, muitas vezes, a soberba que nos impede trilhar o caminho de restauração e de perdão. Por isso que é necessário confrontar a si mesmo. E lógico que nós, fazendo isso, nós vamos analisar as nossas motivações e precisamos muitas vezes perguntar: será que eu não estou sendo soberbo? Não estou alimentando a soberba do meu coração e assim mantenho situações sem uma confrontação, sem uma solução, da minha parte pelo menos, por causa da soberba? Outro problema que está no nosso coração e que se torna um desafio para nós confrontarmos a nós mesmos se chama obstinação. Esse é o segundo problema aí que nós temos no nosso coração e que às vezes nos impede de trilhar o caminho de uma reconciliação, de um perdão, né? Obstinação. O que é obstinação? Obstinação é a resistência em se fazer aquilo que precisa ser feito. Uma pessoa obstinada é aquela pessoa que bate o pé ali e diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? E aí então, muitas vezes, nós alimentamos no nosso coração uma obstinação que nos impede de dar um passo, ou de retroceder um passo. E nós precisamos confrontar a nós mesmos, tanto em relação à soberba, mas é preciso confrontarmos a nós mesmos em relação também à obstinação, né? Porque para vencermos a obstinação é necessário termos clareza
da ordem de Jesus, conforme aí o texto que está em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. O que diz aí? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então, o que nos faz confrontar a nossa obstinação é nós entendermos a clareza do que esse texto diz e de que muitos outros textos dizem a respeito, né, da necessidade de nós desarmarmos o nosso coração das nossas próprias razões. E lógico que a orientação de Jesus aqui é uma orientação que dá aquela ideia de urgência, né? Quando ele diz, olha, se você estiver lá para dar a tua oferta e lembrar. E é interessante que ele nem fala que você tem alguma coisa contra o outro, mas que alguém tem alguma coisa contra ti. A urgência de se resolver aquela situação. Tá? Então, é preciso confrontarmos a nós mesmos e identificarmos se há em nosso coração algum tipo de obstinação, de resistência para fazer aquilo que precisa ser feito. Outro problema que muitas vezes nós alimentamos em nosso coração em relação a fazer o que tem que ser feito, que é o medo. Tá? O medo, como está lá em Gênesis, pode passar aí para nós o slide, Natália, por favor? Obrigado. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Então, nesse texto aqui, nós vemos lá o momento em que Adão e Eva pecaram contra Deus. O pecado trouxe vergonha a eles. E diz o texto que Adão respondeu a Deus, né, quando Deus perguntava, onde que você está? Ele diz, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E é interessante, irmãos, porque, assim como Adão, muitas vezes nós deixamos de enfrentar os nossos pecados por causa do medo do que pode acontecer se nós os confessarmos a quem ofendemos. É difícil lidar com algumas situações porque nós temos que nos expor, né, para alguém, para uma pessoa, mexer com uma situação que às vezes já ficou no passado, mas infelizmente às vezes não está resolvida. E às vezes nós temos o medo do que vai acontecer, medo do que vai resultar dessa conversa, dessa confrontação. E, sem dúvida, esse é um problema que nós temos que confrontar em nós mesmos, porque nós não podemos permitir que o medo nos impeça de fazer o que Deus nos ordena. Então, Adão, ali diante de Deus, se escondeu, se esquivou. Por quê? Porque teve medo. É natural que nós tenhamos medo? A nossa reação, né, a nossa tendência é também agir como Adão agiu e ter medo do que pode acontecer. Mas aí nós temos que nos lembrar que nós temos que fazer o que Deus quer que nós façamos. E o que vai acontecer fica nas mãos do Senhor, porque Ele é quem vai direcionar. Então, o que nós temos que fazer é tão somente obedecer ao que Deus nos ordena. Vamos para o quarto problema que é necessário nós confrontarmos em nós, que é o problema chamado insensatez. Então, a insensatez nos leva a criar argumentos para convencer a nós mesmos de que nossas atitudes erradas estão certas. Então, é aquela situação, eu tenho consciência do meu erro, mas aí eu argumento comigo mesmo
e elaboro ali algumas justificativas para convencer a mim mesmo que eu estou certo. Então é uma luta do nosso coração conosco mesmo. Então, quer dizer, eu tenho consciência do que está errado, do que tem que fazer, mas aí eu argumento comigo mesmo e acho as justificativas para convencer a mim mesmo de que eu estou certo. Então, esse movimento que acontece dentro de nós pode ser, então, definido como insensatez. Como, por exemplo, dizer, eu não preciso falar com a pessoa contra quem eu pequei. E aí, então, eu faço de tudo e elaboro todos os argumentos comigo mesmo para me convencer de que eu não preciso trilhar esse caminho. Ou eu falo outra questão, o erro dele foi tão grande que faz com que a minha reação pecaminosa seja aceitável. Então, o erro por parte dele foi tão grande que o que eu faço aqui é pequeno diante do que ele fez. Então, é um argumento que eu uso para convencer a mim mesmo que eu não preciso trilhar esse caminho. Então, é preciso confrontarmos a insensatez do nosso coração. Como diz lá em Provérbios, né, capítulo 12, versículo 15, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Então, quando a gente age com insensatez, embora a gente tenha consciência de que estamos no caminho errado, a gente age como se estivéssemos no caminho certo. É o que diz aqui o Provérbios. O caminho do insensato, aos seus próprios olhos, parece reto. Todas essas questões que estão no nosso coração e que precisam ser confrontadas dentro de nós, são situações naturais no coração pecaminoso. E é por isso que nós temos que confrontar a nós mesmos, né? Para quebrar essas motivações ou esses motivos que estão no nosso coração e que nos impedem de, muitas vezes, tomar a atitude certa diante de situações que muitas vezes já ficaram para o passado e que ainda nos amargura, e que nós sabemos que é necessário resolver essas situações para que nós sejamos, então, definitivamente libertos daquilo que traz amargura ainda ao nosso coração. E aí, um último problema que é necessário ser confrontado em nosso coração são os desejos mal direcionados. O que são esses desejos mal direcionados? Nós vamos ver aqui que a resistência em admitir os nossos pecados passados geralmente revela desejos em nossos corações que têm tomado lugar da vontade de honrar a Deus. Então, esses são os desejos mal direcionados, né? Que são desejos motivados pela resistência em admitir que nós temos que enfrentar os pecados, né, que ficaram para o passado, mesmo que sejam pecados que têm relação com a nossa reação em determinadas situações. E aí, então, nós vemos aqui alguns desses desejos mal direcionados. Então, vejamos aí. Nunca devo ficar vulnerável admitindo minhas falhas. Às vezes nós alimentamos esses desejos que estão ligados a essa questão que alimentamos no nosso coração. Nunca devo ficar vulnerável admitindo minhas falhas. Então, é uma tendência nossa não admitir nossas falhas, porque isso transmite fraqueza, não é? Nós sentimos vulneráveis, enfraquecidos quando admitimos alguma falha que nós cometemos. Outra questão que nós alimentamos em nosso coração:
preciso ter a aprovação das pessoas. Então, a depender da direção que eu tomo, se eu vier a me expor, se eu vier a falar, né, com alguém que eu estou arrependido ou que eu reconheço o meu erro, eu vou deixar de ter, talvez, eu penso, a aprovação de alguém. A pessoa vai me olhar com desaprovação, né? Então, nós somos tentados a direcionar mal os nossos desejos, quando nós, então, achamos que a aprovação das pessoas é o que seja o mais importante. Até mais importante do que fazer a coisa certa. Então, para nós, muitas vezes, continuar tendo a aprovação é mais importante do que fazer o que deve ser feito. Desejos mal direcionados. Outro desejo mal direcionado. Quando nós dizemos, preciso ter sempre poder sobre as outras pessoas. Né? Então, quando nós admitimos qualquer falha, qualquer erro, eu posso correr o risco de manter a influência que eu tenho, né? Porque a nossa vontade é manter o nosso poder sobre as outras pessoas. Então, ao demonstrar qualquer reconhecimento de falha, eu posso perder esse poder. Outro problema aí, né? Outro desejo mal direcionado. Preciso ter sempre o controle. Tem a ver com o anterior. Preciso revidar o que a outra pessoa fez. Então, isso tem a ver com o estudo da semana passada. Nós falamos sobre pagar o mal com o mal, né? Enquanto nós alimentamos no coração o desejo de fazer a outra pessoa sofrer o que ela merece, então, esse é um desejo mal direcionado do coração que nos impede de trilhar o caminho do perdão. Até nós comentamos que a Bíblia fala que nós devemos ter fome e sede de justiça, e não fome e sede de vingança. A vingança pertence ao Senhor, né? E às vezes nós não trilhamos o caminho do perdão exatamente porque nós não desarmamos o nosso coração do desejo de vingança. Nós queremos a vingança a qualquer custo. Então, a ideia de que eu preciso revidar o que a outra pessoa fez. Se eu for para o caminho do perdão, eu não vou ter mais essa oportunidade de revidar, de fazê-la sofrer pelo que ela fez, né? Então, nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas nós devemos pagar o mal com o bem. A vingança pertence ao Senhor, né? Deus nos ordena perdoar, e a consequência dos atos individuais de cada pessoa, ela vai prestar contas diante de Deus. Então, esse é um desejo mal direcionado também. E o último desejo mal direcionado: nunca devo permitir que aquela pessoa me machuque outra vez, né? Então, às vezes, o nosso medo de trilhar o caminho do perdão é aquele pensamento errado. Não, se eu conversar, se eu pedir perdão, se houver uma reconciliação, então eu vou dar vez para a pessoa errar de novo contra mim. Então é melhor manter a situação como está do que deixar a pessoa pensar que ela pode errar comigo de novo, né? Então são desejos mal direcionados, que ferem aquilo que a Escritura nos ensina sobre a necessidade do perdão, né? Então é o que nós vimos aí, os desafios de confrontar a si mesmo, né? Então, se nós temos situações na nossa vida que nós temos consciência que estão sem resolver, nós precisamos começar confrontando a nós mesmos e analisar, né, talvez a existência desses problemas que nós citamos aqui e, diante de Deus, buscar um caminho que nos dê
passar por essas resistências, né? Outra questão que nós vamos ver então, além dessa a necessidade de confrontar a si mesmo, é a possibilidade de ser perdoado por outras pessoas. Isso é importante. É muito bom quando nós recebemos o perdão. E aí então, quando nós pensamos, né, no caminho da reconciliação, nós precisamos pensar nessa possibilidade de ser perdoado por outras pessoas. Porque enfrentar o nosso lado do problema é sempre um desafio, especialmente quando foi a outra pessoa quem começou, né, o que quer que seja. Agora, nós devemos focar na possibilidade de perdão e reconciliação que pode se abrir se nós admitirmos nossos pecados para outras pessoas. Quando nós abrimos o coração e admitimos, né, que existe uma possibilidade de perdão, nós, então, também abrimos a possibilidade de sermos perdoados naquilo que nós falhamos, naquilo que nós pecamos, ou da forma como nós reagimos. Uma objeção comum para não pedir perdão é essa aqui, ó. Eu sei que a outra pessoa não vai me perdoar, então não vou perder meu tempo em falar com ela. Não é assim que às vezes a gente faz, né? Não vou nem perder meu tempo em conversar, em pedir perdão, porque eu sei que da parte dela não vai ter solução. Essa é a objeção comum que nós muitas vezes fazemos. Agora, como que nós devemos enfrentar essa objeção? Como que nós devemos enfrentar esse tipo de objeção do nosso coração? Primeiro, nós precisamos pensar o seguinte: em suas reações, né? Então, esse é um primeiro passo que nós devemos dar. Eu não tenho que me preocupar com o que o outro vai fazer, com o que eu vou dizer para ela. O que eu tenho que me preocupar eu preciso obedecer a Deus, né? Agora, qual vai ser a reação da pessoa, se ela vai receber com bons olhos ou não, aí é uma questão dela com Deus, né? E eu preciso entender também que nós não podemos forçar os outros a nos perdoar, mas nós podemos ter a certeza de termos feito tudo ao nosso alcance para que elas o façam. Então, quer dizer, se eu tenho alguma coisa a ser resolvido e eu tomo a iniciativa de conversar com a pessoa, o que eu estou fazendo? Eu estou dando a ela a oportunidade, né, de exercer o perdão. Agora, se ela não fez, isso fica ela e Deus. Então eu não posso ter a certeza de que ela me perdoa, mas eu posso ter a certeza de dar a ela a oportunidade de fazer. E quando a pessoa não faz, como nós já falamos, biblicamente falando, nós fizemos o que tinha que ser feito, né? E a reação da pessoa é ela diante de Deus. Um texto que nos ajuda a entender muito bem essa questão é o texto de Lucas 17:4, na verdade 3:4, que diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então essa é a ordem. Para nós, nem sempre é fácil admitir que esse é o caminho. Mas a ordem do Senhor para nós é exatamente essa, né? Então, diante destas situações, nós precisamos avaliar também essa possibilidade de ser perdoado por outras pessoas. E aí nós vemos aqui um último ponto do nosso estudo, que é a garantia de ser perdoado por Deus. Então, se tudo
o que eu fiz não deu o resultado que eu esperava, porque a pessoa, ou as pessoas, ou quem quer que seja, não entendeu a necessidade de reconciliação, de perdão, né? Então, acima de tudo isso, eu sei que uma garantia eu tenho, que Deus é aquele que perdoa todas as faltas, né? Então, não há garantia de que as outras pessoas nos perdoarão quando admitirmos nossos pecados e pedirmos perdão. Isso não tem garantia nenhuma que isso vai acontecer. Mesmo correndo esse risco, mesmo correndo o risco de não ser atendido diante de um pedido de perdão, nós temos a certeza de que esse é o caminho certo e que sempre teremos o perdão de Deus. Texto que nós conhecemos muito bem é 1 João, capítulo 1, versículo 9. O que diz esse texto? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não tem nada melhor do que termos essa garantia, né, de que o nosso Deus é aquele que nos perdoa em qualquer situação, em qualquer condição. E esse perdão está em Cristo, porque Ele morreu para nos purificar de toda injustiça. E a certeza do perdão, então, deve nos motivar e deve nos encorajar a sempre reconhecermos nossos pecados e pedir perdão a Deus e também ao próximo. Então, o que deve nos motivar e encorajar a pedir perdão é a certeza do perdão que está em Deus. Então, como nós falamos no início, mesmo que não seja fácil, né, mesmo que não seja algo tão simples muitas vezes para nós, o caminho do perdão é a solução para qualquer situação que nos prenda no passado. Então, esse é o caminho que a Bíblia nos ensina. E quando nós não queremos trilhar esse caminho, nós tentamos remendar de um lado, remendar do outro, e às vezes parece que ficou resolvido, e aí de repente não ficou, né? Então, enquanto nós não assumimos que o caminho proposto pela palavra de Deus é exatamente o perdão, então nós ficaremos lutando contra aquilo que nos prende muitas vezes no passado. Nós vamos aqui fazer mais a leitura de uma parte da história da Jill, para nós acompanharmos um pouco mais do que foi a experiência dela em relação a tudo isso. Tá? Então vamos lá. Sem dúvida alguma, entender a importância da análise humilde foi um ponto-chave de mudança para Jill. Ela sabia que seus pais não estavam certos quando sugeriram que os problemas do seu passado eram de inteira responsabilidade dela. Entretanto, ela não encontrou muita ajuda com os terapeutas, os quais sugeriram, durante anos, que os culpados pelas lutas que ela enfrentava eram todas as outras pessoas. O passado de Jill estava cada vez mais se parecendo com um porão bagunçado que ninguém quer enfrentar. Porém, a essa altura do processo de aconselhamento, ela havia ganhado um entendimento da situação bastante sólido para controlar o canto do porão rotulado de sofrimento inocente. Ela havia aprendido muito com as Escrituras sobre o sofrimento e tinha começado a encontrar conforto genuíno em seu solidário Salvador. Agora, era hora de se mover para o outro canto do porão. Eu fiquei maravilhado com o fato de Jill estar quase que animada para dar o próximo passo. Olhar para uma parte do porão devidamente organizada deu a ela esperança de que talvez o resto da bagunça pudesse ser organizado também. Eu me lembro do dia em que começamos a discutir as maneiras pelas quais Jill poderia
ter desagradado a Deus em resposta ao maltratamento de outras pessoas. Ela olhou para mim e disse: você não vai me tratar como uma vítima indefesa, vai? Em outras palavras, ela desejava encarar a verdade sobre todos os aspectos da sua história. É claro que faríamos isso de forma lenta, gentil e compassiva, mas Jill estava certa. Ela não era uma vítima indefesa que estava destinada a permanecer deprimida pelo resto da sua vida. Para Jill, essa parte da sua história causou a mesma sensação que ela havia sentido há um tempo atrás. Porém, em Cristo, Jill pôde enfrentar a verdade e foi isso que ela fez. Ela começou a listar os pecados que cometera em resposta aos pecados de outros. Ela não assumiu a responsabilidade pelos atos dessas pessoas, mas também não transferiu a responsabilidade dos pecados dela própria. Pela primeira vez em sua vida, ela olhou para o seu passado através das lentes da verdade e encontrou poder na promessa de Jesus, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jill finalmente concluiu que havia desagradado a Deus de inúmeras maneiras em resposta ao abuso e desapontamento dos outros. Ela fez uma lista dessas falhas específicas e confessou-as a Deus. Finalmente, nós combinamos um tempo em que ela poderia tanto confrontar seus pais pelo modo como tinham pecado contra ela, quanto confessar os pecados que ela tinha cometido contra eles. Esse era um território novo para todos os envolvidos e os resultados foram diversos. Contudo, Jill estava maravilhada por ter conseguido lidar com o seu lado da equação da forma que agradava a Deus. Então isso é interessante, lidar com o lado da equação que é responsabilidade nossa, né? Então, nós não podemos simplesmente colocar num balde as coisas e falar, isso aqui é tudo responsabilidade dos outros. E simplesmente descartar que possa haver algo que seja responsabilidade nossa, né? Então, quando nós identificamos, em meio a tudo isso, aquilo que é responsabilidade nossa, qual que deve ser a nossa ação? Tratar aquilo que é responsabilidade nossa, né? O que é responsabilidade do outro é ele com Deus, e aí ele vai tratar com Deus. Mas quando nós nos prontificamos a enfrentar, né, aquilo que é nossa responsabilidade, então nós estamos dando um passo importante para nos libertarmos de coisas que nos assombram e que ficaram no passado há quanto tempo. E esse é o caminho que o Senhor nos propõe na sua palavra.